Então a gente, no último encontro, a gente leu alguns versos da própria Gita e do Bhagavatam, que Gurudeva cita para demonstrar que Krishna é Bhagavan. Aí, ele diz agora, vale observar neste contexto que, muito embora outros avatares de Bhagavan não falem claramente de sua posição suprema, ou seu Bhagavatar, na Gita, Bhagavan Shri Krishna estabelece com bastante clareza a sua supremacia, além de especificar Sharanagati, rendição, e Bhakti a ele como o sadhana mais elevado a ser praticado pelas divas. Mediante o princípio chamado Trisatya, ou seja, um juramento que se faz 3 vezes, Shri Krishna demonstra a sua própria divindade suprema e define a devoção a ele como o sadhana, prática espiritual, e o sadhya, meta mais elevados. Ele o faz com as palavras Mam Eva, a mim, no verso Mam Eva Ye Prapadyante, entregue-se apenas a mim. Gita, capítulo 7, verso 24, com as palavras Mam Eva, a mim, de novo, no verso Tepi Mam Eva Konteya, eles só adoram a mim, capítulo 9, verso 23, e com as palavras Mam Ekam, só a mim, no verso Mam Ekam Sharanam Braja, entregue-se exclusivamente a mim. O mesmo fato é confirmado ainda por grandes sábios e santos perfeitos, entre eles Devarishi Narada, Asita, Devala e Vyasa. Arjuna também aceita essa verdade suprema, Parama Tattva, desde o próprio início da Gita. Portanto, todo aquele que ler ou ouvir a Gita deverá abordar a verdade suprema com o espírito de aceitação, ou seja, sem dúvida alguma, quanto ao fato de o orador da Gita, Shri Krishna, ser a suprema pessoa divina original. Então, Srila Gurudeva está, nesse parágrafo, está destacando uma característica singular de Krishna, né? Porque ele começa o parágrafo dizendo que outros avatares de Krishna não falam claramente de sua posição suprema. Então, se a gente pensar, por exemplo, Ram, né? Quem mais? Buda, quem mais que são avatares de Krishna que assumem formas aparentemente humanas? Rama, Buda, Parashurama, né? Naranarayana. Oi? Naranarayana. Naranarayana, isso. Então, o que ele está dizendo? Que se você estudar a vida desses outros avatares de Krishna, eles não frisam algo a respeito da característica de avatar deles próprios. Mas ele está dizendo que quando Krishna conversa com Arjuna na Gita, ele está dizendo, Krishna estabelece com bastante clareza a sua supremacia. E ele citou alguns versos em que Krishna fala, Mam Ekam, apenas a mim. Ele fala para Arjuna. E automaticamente ele fala para cada um de nós, né? Mam Ekam Sharanam Braja. Você se entregue apenas a mim, né? Então, essa acaba sendo uma característica notável da conversa entre Krishna e Arjuna, né? Que não vai se repetir com a mesma intensidade e a mesma intenção em outros diálogos que Krishna, como outros avatares, tem com seus devotos. Cada um, aí ele continua falando de Krishna,
Cada um de seus ensinamentos é, enfim, a pura verdade. Na Gita, Shri Krishna diz a Arjuna, aí abre aspas, a Gita é eterna. A princípio, bilhões de anos atrás, transmiti esses ensinamentos a Vivasvana, o Deus do Sol. Surya e Anuradha Pranam. Surya Vivasvana compartilhou-os com Manu, que por sua vez propagou-os a Ikshvaku. Assim, tal sistema de yoga perdurou no mundo por intermédio do Guru Parampará. Com o passar do tempo, porém, o Parampará desapareceu. Você, Arjuna, é meu Aikantika Bhakta, é meu querido amigo e discípulo direto, e por isso confio-lhe este segredo supremo. Então, Krishna está, como se diz, está destacando a importância fundamental da Gita, né? Você tem que página, Marcala? 49 em algarismo romano, na introdução. Da introdução, tá. Então, chama bastante atenção, né? O fato de Krishna ter, como se diz, ter injetado conhecimento tão especial, tão confidencial na Gita, que ele acaba repetindo o conteúdo da Gita em vários momentos durante toda a história da humanidade, toda a história do universo. Né? Começa com o próprio Deus do Sol, né? Mas, enfim, aí Gurudeva, no próximo parágrafo, é o penúltimo parágrafo, Anurada, da página. Não é possível entender o tato profundo da Gita sem tornar-se Bhakta. Segundo diz a Bhagavad Gita em seu começo, meio e fim, ninguém poderá abraçar ou perceber seu significado se não se ocupar em Bhakti. Bhaktya tvananyayak shakya aham evam vidorjuna. Esse é um verso, Gita, capítulo 11, verso 54. Só pela prática de Ananya Bhakti, devoção exclusiva, é que se pode ter o darshan da minha forma, Krishna falando da sua própria forma. Krishna fala Gita apenas para seus bhaktas. Idam te natapaskaya nabhaktaya kadachana. Jamais exponha a Gita a alguém de sentidos descontrolados, que não seja bhakta, careça de espírito de serviço e tenha inveja de mim. Então, Krishna, quando termina de falar tudo o que ele queria falar, aí depois ele ainda dá essa orientação para Arjuna, né? Você só vai compartilhar a Gita com quem é bhakta, ou quem pretende se tornar bhakta, né? Vamos dizer assim. Aí aqui, ó, olha que interessante o próximo parágrafo. A Gita versa sobre 3 classes de sadhaka, praticante, o Jnani, o Yogi e o Bhakta. Todos são sadhakas. Só que um é o Jnani, o outro é o Yogi e o outro é o Bhakta. A gente estava vendo isso no Javadharma, né, Anuradha? Algo parecido, né? Exatamente. Neste caso, os termos Jnani e Yogi não se referem aos Mayavadis, ou seja, aqueles para os quais a verdade absoluta é imanifesta, indiferenciada, informe e sem potência. Tem a ver, pelo contrário, com os Jnanis e Yogis dotados de Bhakti. Shri Krishna é taxativo ao afirmar que o único Jnani verdadeiro é aquele que, sendo rendido a ele, tem Ananya Bhakti, devoção exclusiva por ele. Grandes almas desse calibre são raríssimas. Bahunam Janmanam Ante. Né, que para você encontrar uma grande alma como um Bhakta é muito raro. Krishna também esclarece algo semelhante em relação aos yogis. Yoginam apisarvesham maggatenantaratmana. Tradução. Na minha opinião,
Quem me adora com constância e fé plena, sempre considerando-se exclusivamente meu em seu íntimo, é o mais elevado de todos os yogis, né? Então, sexto capítulo, né? Sexto capítulo. Nirinha, boa noite, bem-vinda, Nirinha. Fica evidente, portanto, que as pessoas carentes de Bhakti jamais lograrão obter o adhikara para ouvir a Gita e abraçar seu significado. É imprescindível ouvir o tattva da Gita dos lábios de um Parama Bhakta que faça parte de um Guru Parampara fidedigno e tenha vivenciado a verdade, que seja um Tattvadarshi. O buscador deve ter clara a noção de que Shri Krishna é Swayam Bhagavan, e, isso feito, deve render-se por inteiro a seus pés de lótus. Caso contrário, não conseguirá adentrar os mistérios da Gita. Segundo a Gita, Shri Krishna, dotado como é de toda opulência, Aishwarya e doçura, Madhurya, é o objeto supremo de adoração das divas. E aquela Bhakti que atrai Shri Krishna vem a ser o sadhana e o sadhya supremos. Não obstante, uma vez que encaram seu corpo denso como o eu e os objetos a ele associados como seus, os ignorantes não alcançam a entender sua verdadeira natureza constitucional, ou seja, encarar o corpo denso como sendo eu, e os objetos associados ao corpo denso como sendo seus. Aí, as pessoas que têm essa consciência não conseguem entender sua verdadeira natureza constitucional. Logo, se lhes escapa o entendimento correto das verdades essenciais quanto a Bhakti. Ficam confusos, enfim, não conseguindo compreender nem praticar Atma Dharma, a ocupação constitucional do eu verdadeiro. Sua inteligência medíocre, Stula Buddhi, leva-os a crer que a única realidade são as atividades fruitivas mundanas, karma. Em geral, caem em uma de duas classes de armadilha. Na primeira, envolvem-se com as atividades mundanas prescritas nos Vedas, caso em que se submetem aos ditames de suas mentes. Na segunda armadilha, sentem-se seduzidos pelo conceito de Kevala Advaitavad, ou Mayavad. Shri Krishna, inspirando Arjuna a indagar-lhe a respeito da essência dessas duas opções de religiosidade mundana, pôde provar sua insignificância e demonstrar a supremacia de Bhakti Tattva. Dos 18 capítulos da Gita, os 6 primeiros estabelecem o Swarupa Vashishtya, ou a característica singular de Karma Yoga. Os 6 intermediários, Bhakti Yoga. E os 6 últimos, Jnana Yoga. Em outras palavras, Bhakti posiciona-se no centro para dar abrigo a Karma e Jnana. Isso se dá porque Karma e Jnana não têm como conceder fruto algum sem a assistência de Bhakti Devi. Então, essa afirmação aqui, que faz parte, logicamente, dos ensinamentos de Krishna na Gita, ela é muito importante, porque mesmo as pessoas que querem fazer atividades piedosas, né, karma, né, atividades para engrandecimento moral na sociedade, né, essas pessoas, ou as pessoas que querem se tornar grandes intelectuais, saber burilar filosofia, essas duas pessoas só vão conseguir ser bons karmis e gyanis se houver uma pitadinha de Bhakti na atividade que eles fizerem. Não é? Então, por exemplo, na tradição milenar da Índia, os karmis fazem adoração aos devatas, né? E Gurudeva explica, eles fazem adoração aos semideuses, mas os semideuses colhem todos aqueles frutos da adoração e oferecem a Krishna. Aí os karmis se beneficiam, né? Então, assim,
essa frase é muito importante, né? Karma e Jnana não tem como conceder fruto algum sem assistência de Bhaktideva. Então, tendo dito isso, o Gurudeva agora, ele vai dedicar as próximas páginas para apresentar definições desses 3 grandes temas da Gita, né? Karma, Jnana, Yoga. Aqui ele na verdade, ele fala de 4 conceitos: Karma, Jnana, Yoga e Bhakti, né? Mas a Gita se subdivide em 6 capítulos dedicados a Karma, 6 capítulos dedicados a Bhakti e 6 capítulos dedicados a Jnana, né? Que vão ser apresentados também, Karma, Jnana, depois ele fala de Yoga e, por fim, ele encerra falando de Bhakti. Então, vamos ver o que Gurudeva nos explica sobre Karma, na introdução que ele próprio escreveu a Bhagavad Gita. Mani Manjari Pranam. Segundo o próprio Shri Krishna diz a Arjuna, sem se praticar karma, ou seja, nosso dever, para o prazer de Bhagavan, karma vira a causa do cativeiro. O shloka da Gita 3.9, a esse respeito, é Jagyartat karmanonyatra lokoyam karma bandhana. Ó filho de Kunti, todas as ações, exceto o cumprimento altruísta do próprio dever oferecido a Vishnu, provocam um cativeiro a este mundo. Portanto, pare de desejar os frutos de suas ações e atue de forma apropriada e exclusiva para a satisfação de Vishnu. Né? Então, participe da guerra como um guerreiro, um protetor dos outros membros da sociedade. Né? É isso que ele está dizendo. Não fica focando nos frutos que a guerra pode lhe dar, os frutos da vitória ou da derrota. Não pensa na vitória, não pensa na derrota. Pensa em cumprir o seu dever dentro da sociedade, para que a sociedade se mantenha espiritualmente saudável. Né? Aí ele continua. Logo, devem-se cumprir os deveres com o intuito exclusivo de satisfazer Vishnu, pois Shri Krishna diz, Bhoktaram Jagatapasam, liberta-se quem sabe que eu, Krishna falando, sou o usufrutuário de todos os sacrifícios e austeridades, o controlador supremo de todos os planetas e o bem-querente de todos os seres vivos. Prabhupada dizia que esse verso é a fórmula da paz. Né? Se Krishna diz que ele é o desfrutador supremo, o controlador supremo e o amigo supremo, né? Então, assim, e se eu penso que eu tenho direito a usufruir dos resultados das minhas próprias ações, então eu tiro Krishna da posição de desfrutador, né? Depois, se eu penso que posso controlar alguém do meu convívio social, meu filho, minha filha, minha esposa, meu pai, minha mãe, né? Aí eu vou estar também agindo contrariamente ao que Krishna está dizendo nesse verso, porque, na verdade, quem controla todo mundo é Krishna, né? E eu não controlo ninguém, quem controla todo mundo é Krishna. E depois, se eu penso que alguém é meu amigo eterno, né, que eu posso... será que algum de nós que está presente aqui pode dizer que vai manter uma amizade vida após vida, após vida, após vida, após vida? Né? Mas Krishna é esse amigo, né? Você pode nascer e morrer milhões de vezes, que ele vai estar lá como seu melhor amigo, bem no âmago do seu coração. Então, Prabhupada dizer assim, vocês focarem esses 3 princípios que Krishna representa, aí, Shanti, né? No fim, a última frase do verso diz, Shanti, você tem paz. Porque fora isso, você nunca vai ter paz. Né? Além disso, continuando, Krishna afirma, Mai Sarvani Karmani Sanyasya,
ofereça-me toda ação, karma que você realizar, como na Índia, né? Acho que eu gosto sempre de falar disso, que eu acho uma coisa muito bonita que eles fazem na Índia, os agricultores. Aí, quando chega a época da colheita das frutas, dos legumes e de outros alimentos, eles pegam a primeira colheita de cada, banana, maçã, alface, tomate, o que seja, e vão para o templo mais próximo e colocam na frente da deidade. Aí reverenciam a deidade, oferecem para a deidade. Então, com isso, todo o trabalho deles se purifica, né? Que Krishna aceita o amor, a devoção deles, e por isso sempre a Índia é a grande, uma das maiores produtoras de cereais do mundo, né? Assim, muito da Europa e inclusive da Ásia se alimenta bem porque a Índia supre cereais, arroz, então, é uma loucura, né? O que eles produzem de arroz. Imagina se cada um desses indianos, antes de exportar, pegarem um pouquinho de cada produto e oferecerem para Cristo. Aí todo mundo vai ser beneficiado, né? Aí depois ele continua dizendo, na Gita 9:27, ele diz, Yat Karoshi, tudo quanto você fizer, ofereça-o a mim, fazendo apenas para o meu prazer. Assim, constatamos que Krishna, ao orientar os seres vivos aptos a cumprir seus deveres, insta-os a só realizar Niskama Bhagavat Arpita Karma, ou seja, a ação altruísta oferecida ao Senhor Supremo. Por outras palavras, ele não os aconselha a apenas cumprir com seus deveres. Cumpram com seus deveres e ofereçam o fruto dos seus deveres a Krishna, né? Em geral, karma refere-se apenas ao dever cumprido. Não. Karma refere-se apenas ao dever cujo cumprimento vem acompanhado de bhakti. Aquele karma sobre o qual bhakti predomina chama-se karma misha bhakti, ou pradhani bhuta bhakti. De fato, karma de verdade é cumprir o próprio dever, visando exclusivamente ao prazer de Bhagavan, conforme assevera o shloka Tat Karma Haritoshanam Yat, do Srimad Bhagavatam. Por essa razão, é que a tradução por alto de Tat Karma Haritoshanam Yat é que a ação que você realizar, Tat Karma, deverá ser Toshanam, prazerosa para Hari, né? Toda ação que você realizar, a intenção que você tiver deve ser que essa ação satisfaça Krishna. Por essa razão, Bhagavan também afirma Mat Karma Krim Yaha Samam Eti Pandava. Só me conquista quem realiza karma para o meu prazer. Então, assim, ele explicou muito, como se diz, muito profundamente, né, o significado de karma, né? Claro que aqui está falando de karma como a ação que a gente realiza, né? Quem não está falando sobre a lei do karma, né? A lei da ação e da reação. Agora ele vai falar de Jnana. Conforme esclarece Shri Krishna, há 4 classes de pessoas que se rendem a ele. A aflita, Artha, a curiosa, Jigyasu, a que almeja ter riqueza, Artharti, e a que busca conhecimento, Jnani. Entre essas categorias, a dos Jnanis é a melhor. Qual é a natureza desses Jnanis? Tesham Jnani Nitya Yukta Eka Bhakti Vishishate. Eles são Jnanis sempre focados em mim e cuja Bhakti é Aikantika, exclusiva. Então, isso é capítulo 7, Gita. Nesse shloka, Shri Krishna não se refere aos Jnanis impersonalistas e privados de Bhakti.
ele deixa tal conceito ainda mais claro na Gita 7.19. Bahunam janmanam ante gyanavam mam prapadyate. Após muitos nascimentos, refugia-se inteiramente em mim o Gyani, dotado do conhecimento segundo o qual tudo, tanto consciente quanto inerte, está relacionado a Vasudeva. Uma grande alma desse quilate é raríssima. Samahatma Sudurlabha, né, esse verso. Vasudeva Sarvamiti, a continuação do verso, né? Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlabha. Então, se o Gyani sabe que Vasudeva é tudo, né? Aí você pode dizer Samahatma Sudurlabha. Esse Gyani é uma grande alma e é raríssimo encontrá-lo na sociedade humana, né? O termo Jnana quer dizer conhecimento sobre o qual Bhakti não predomina. Já o Jnana propenso a Prema Bhakti chama-se Jnana Mishra Bhakti. Então, Bhakti que predomina a experiência, mas que ainda vem, como se diz, ainda vem envolvido pela busca de conhecimento, né? Conhecer Krishna, conhecer a Diva e assim por diante. Então, Jnana Mishra Bhakti. Desprender-se de Jnana e sentir manifestar-se Prema Bhakti no coração são consequências naturais para o sadhaka que experimenta Prema abundante por ter progredido significativamente em seu sadhana. Se lembra, Norada? A gente sempre fala, quando a gente se reúne com as meninas, a gente sempre fala, como é que é a estada de Bhakti? Aí acho que todo mundo já sabe, a estada de Bhakti tem arvoredo de um lado, tem arvoredo do outro. E se a estada não tiver arvoredo de um lado e do outro, a pessoa que está no caminho de Bhakti vai ficar desatenta, né? E ela vai se perder no caminho, ela vai querer procurar, vai ficar curiosa, vai querer procurar alguma coisa no campo do lado esquerdo, no campo do lado direito, mas aí tem um arvoredo. Arvoredo do lado esquerdo, Jnana. Arvoredo do lado direito, Vairagya, né? Então, aquele que quer praticar Bhakti, que entende a supremacia de Bhakti, assim, os passos iniciais que ele deve dar é fazer o que a gente está fazendo agora, está estudando a Bhagavad Gita. Tem que estudar, né? Tem que conhecer os conceitos, repetir os conceitos para si mesmo, para as pessoas com quem, por exemplo, nós temos aqui a nossa querida Anuradha Ji, que tem umas amiguinhas bem jovens, onde ela mora, né? E aí elas estudam, cantam japa junto. Então, esse é um exemplo. Exemplo, o Gorahari também, com a Aditi, a esposa e os filhos. A casa deles é um templo, então as pessoas vêm visitar o sítio deles, aí a Aditi está lá fazendo arati, oferecendo alimento para a deidade, aí eles cantam, leem o Srimad Bhagavatam. Então, esse é um modelo, né? Um modelo simples de vida, que é o modelo que Krishna está explicando para Arjuna, né? Agora, Gurudeva vai falar do yoga. Shri Bhagavan tece elogios especiais aos yogis no final do capítulo 7º, onde declara serem eles superiores aos karmis, cumpridores de deveres, aos tapasvis, praticantes de austeridades, e gyanis, buscadores de conhecimento. Ele aconselha Arjuna a tornar-se yogi, tapasvibo dikoigo yogi. Porém, no sloka seguinte, 6.47, no 6.46, ele aconselha Arjuna a tornar-se yogi. Mas no 6.47, ele define que tipo de yogi Arjuna deve se tornar. Yoginam api sarvesham madgatenam taratmana. Os melhores entre todas as diferentes classes de yogis são os que fielmente praticam bhajan, a mim, do âmago de seus corações, né? Aqueles que servem a Krishna. São os melhores de todos os yogas. Neste caso, a mim tem a ver com Shri Krishna em pessoa. Logo, ao usar a palavra yogi, a Gita refere-se apenas àqueles yogis cujo bhajan é inteira e exclusivamente dedicado a Shri Krishna. Tal termo não se refere aos que seguem o sistema de yoga de Patanjali,
muito menos aos karmis, yogis ou tapasvis carentes de bhakti. Então, bhakti é o condimento, né? Se você quer se alimentar bem, você faz lá o seu bolo, o seu legume, o seu arroz, mas você tem que colocar o condimento de bhakti, senão não vai digerir bem, né? A digestão, a digestão não vai ser tão... Agora ele vai falar de bhakti. Tá tudo bem aí, Mani Manjari? Conhece a Mani Manjari, né? A Nurada lá do Rio? Claro, Tudo bem, querido? tudo bem, e Mani. você? Pranamas. Tudo bem. Ela tem uma filha muito linda, a Mani Manjari. É uma moça, filha dela, eu conheci garota. É uma verdadeira princesa. É Com linda. certeza. É. Obrigada. Então, agora, em homenagem a Luísa, né, Luísa? Luísa. Sim. Em homenagem a Luísa, vamos ler sobre Bhakti aqui na introdução da Gita. Shri Krishna mostra seu Vishwarupa, a forma universal a Arjuna, após o que faz dele um instrumento a quem pode dirigir suas palavras de instrução. Em seguida diz, Gita 11:54, Bhaktyatvananyaya Shakya Aham Eva Vidorjuna. Só se pode ter darshan, visão, de meu Swarupa, quer dizer, a própria forma de Krishna, mediante Ananya Bhakti, devoção exclusiva. Se você quer ter o darshan de Krishna, cada um de nós que estamos aqui, se a gente quer realmente estar frente a frente, cara a cara com Krishna, então a gente tem que praticar a Ananya Bhakti, devoção exclusiva. Você consegue ver esse Swarupa, ele está falando com a Arjuna, você consegue ver este Swarupa porque você é meu Ananya Premi Bhakta. Então, Krishna está fazendo um belíssimo elogio a Arjuna, né? Além disso, na Gita 18:55, Krishna diz, Bhaktyamam Abhijanati. É somente por intermédio de Ananya Bhakti que se pode ter o meu darshan, ou conhecer-me de verdade, tattva, e obter prema mai seva, serviço amoroso, a mim, em meu Dhamma, em minha morada. Então, estudar Bhakti é o morango do bolo. Como é que fala mesmo que está em cima? Cereja. A cereja do bolo. Ao final da Gita, ao partilhar instruções secretas sobre Brahma Gyana, conhecimento quanto ao aspecto impessoal indiferenciado de Bhagavan, mais secretas sobre Paramatma Gyana ou Ishvara Gyana, conhecimento acerca do aspecto localizado do Senhor Supremo, Paramatma, e secretíssimas sobre Bhagavad Gyana, conhecimento a respeito da Suprema Pessoa Divina, Shri Krishna conclui falando o shloka Sarvadam Parityaja Mamekam Sharanam Braja. Nesse shloka, ele aconselha Arjuna a abandonar toda espécie de dharma mundano e render-se a ele de coração e alma. Isso é demonstração clara de que Bhakti é o único meio para se conquistar Bhagavan e a única maneira de se perceber seu Swarupa, seu Swarupa completo. Semelhante Bhakti subdivide-se em duas categorias. A primeira chama-se Kevala, exclusiva, e a segunda Pradhanibhuta, é a categoria de Bhakti em que Bhakti predomina, apesar de ser mesclada com algum outro processo, karma ou jnana, né? Kevala Bhakti. Kevala Bhakti é imaculada e independente, sem o menor vestígio de karma, jnana, etc. Pradhanibhuta Bhakti subdivide-se em três outras categorias. Karma Pradhanibhuta, ou seja, em que Bhakti predomina sobre karma. Jnana Pradhanibhuta, em que Bhakti predomina sobre jnana. E Karma Jnana Pradhanibhuta, em que Bhakti predomina sobre uma mescla de karma e jnana. Karma e jnana chamam-se simplesmente karma e jnana quando carecem da inclinação a praticar Bhakti.
né? Então, o Gurudeva está demonstrando para a gente diferenças do sentido das palavras karma e jnana, quando se aplicam a um estágio de bhakti ou quando não se aplicam à prática de bhakti. Apesar de ser verdade que encontramos instruções sobre Pradhana e Bhuta Bhakti, Bhakti Mishra, em algumas passagens da Gita, mesmo elas dão indício de Kevala Bhakti, devoção pura. É dificílimo conhecer ou aproximar-se de Bhagavan mediante Pradhana e Bhuta Bhakti, ou Bhakti Mista. Eis porque Shri Krishna é claro ao afirmar só ser conquistável por Kevala Bhakti. Ele fala, Ananya Cheta Satatam Yomam Smarati Nityasha Tasyaham Sulabhaparta Nitya Yuktasya Yogana. Sou de fácil acesso para aqueles eternos yogis que, vivendo em constante união comigo, lembram-se de mim o tempo todo e me adoram. Na Gita 9:22, Shri Krishna também declara como é controlado pelo Aikantika Premamai Seva, serviço amoroso exclusivo, de bhaktas dotados de Ananya Bhakti. Ananyas Chintayanto Mam Yejana Paripasate Tesham Nitya Bhuktanam Yogakshema Bahamyaham. Esse é o verso famosíssimo, né? Krishna diz, eu pessoalmente me encarrego de suprir a necessidade daqueles bhaktas que se ocupam com exclusividade e constância em bhakti a mim e me adoram sob todos os aspectos. Então, é uma promessa de Krishna, né? A gente conhece várias histórias, né? No Srimad Bhagavatam, várias histórias de devotos que vivem assim. Os próprios Goswamis, né? Os Goswamis chamados Goswamis de Vrindavan. Eles ficavam o dia inteiro ou praticando bhajan ou escrevendo literatura, né? E aí, de uma maneira ou de outra, Krishna providenciava para que trouxessem alimentos para eles e assim por diante. Né? Então, são diversas as passagens da Gita em que Bhagavan Shri Krishna afirma só ser conquistável mediante Ananya Bhakti. Bhakti alabhyas tvananaya. Gita 8:22. Bhajanti ananayo manaso. Gita 9:13. Bhakti atva nanaya sakya. Gita 11:54. E por fim, Sarva Dharma Paritaja, Mamekam Sharanam Braja, Aham Tvam Sarva Pabhibhyo, Moksha Ishyami Mashuchaha. Gita 18:66. Segundo nos dão a entender esses shlokas, a meta máxima dos seres vivos, das divas, é, na verdade, Vishuddha, Ananya ou Kevala Bhakti. Né? São sinônimos, praticamente, né? Kevala quer dizer exclusivo. Ananya quer dizer inadulterado. E Vishuddha quer dizer puríssimo, né? Porque Shuddha já é puro. Vishuddha é mais puro ainda. Como se deve praticar Ananya Bhakti? A esse respeito, Krishna ensina a Arjuna, Satatam Kitayantomam Yatantas Chadridavata Namasyantas Chamam Bhaktya Nitya Yukta Upasate. O tempo todo, como se deve praticar, né? Resposta, o tempo todo cantando as glórias de meus nomes, qualidades, forma e passatempos, esforçando-se firmemente para cumprir seus votos e prestando-me reverências com devoção. Eles me adoram, mantendo-se sempre vinculados a mim. Conforme ensina Shri Krishna neste shloka, Sankirtan, e somente Sankirtan, é a melhor maneira de adorá-lo. Nesse contexto, Sankirtan, além de significar praticar Kirtan em voz alta do nome, Nama, nome, Rupa, forma, Guna, qualidades e Lila, pasatempos de Bhagavan, indica as outras ramificações de Bhakti, né? Então, todas as ramificações de Bhakti estão automaticamente incluídas na prática de Sankirtan. Muitas pessoas, insolentemente, afirmam entender a Gita
e ensinam suas conclusões mundanas aos outros, embora não se deem conta de que a Gita é aprákrita, além do conhecimento, da lógica e da inteligência materiais. O fato é que não se podem compreender assuntos aprákrita por meio de qualidades mundanas como a presunção, a sagacidade, a coragem e a erudição. Só é possível entender a Gita pela misericórdia de Bhagavan e por intermédio da rendição, Sharanagati. Por isso, portanto, os Shrutis dizem, Nayamatma Pravachanena Labhyo. Mundaka Upanishad, não há como conquistar o Senhor Supremo mediante hábeis explanações, inteligência extraordinária ou mesmo a audição abundante. Só chega até ele aquele a quem ele próprio concede misericórdia. E a Gita diz, Teshan Satata Yuktanam Bhajatam Pritipurvakam Dadami Buddhi Yogantam. Eu propicio Buddhi Yoga àqueles sadhakas em constante união comigo por meio de Bhakti, sendo este o método pelo qual eles me alcançam facilmente. Agora, esse parágrafo é muito interessante. Ele vai falar aqui de seis características do Shastra autêntico. Olha que interessante. A fim de apurar o significado de qualquer Shastra, é importante ponderar sobre, primeiro, suas afirmações iniciais, Upakrama. Então, como começa a Gita? Como começa Srimad Bhagavatam? Então, tem que apurar ou ponderar sobre essas afirmações, né? O Bhagavatam já começa Om Namo Bhagavate Vasudevaya, né? Já começa glorificando Krishna. As primeiras palavras já são, né? Então, Upakrama são as afirmações iniciais. 2, Upasamhara, a conclusão de cada Shastra. 3, seu esquema de reiteração, Abhyasa, né? Que a gente sabe que Krishna repete muitas vezes a mesma coisa a respeito dele, das qualidades dele, ele repete também muito sobre as características do mundo físico, as características do mundo metafísico. Então, esse abhyasa, essa reiteração, essa repetição, é uma demonstração da autenticidade do Shastra, né? Depois, número 4, o resultado extraordinário de sua leitura, Apurvata Phala, né? Você termina de estudar a Gita, aí você já tem você já sente um efeito. Aí você estuda de novo, você sente um efeito mais profundo. Estuda de novo, um efeito mais profundo, né? Então, por quê? Porque você está, na verdade, se você está estudando a Gita, está tentando entender o que Krishna está explicando para Arjuna, você está cada vez aprofundando mais o seu vínculo com Krishna, né? Então, olha o resultado extraordinário. Número 5, a maneira como o Shastra louva determinado assunto, Artavada. É como Krishna está, Gurudeva citando aqui, Krishna, ele está louvando, sobretudo, Bhakti. E 6, seus argumentos lógicos sempre que conclui algo, Upapati. Então, ao longo da Gita, Krishna vai apresentar, inclusive em alguns capítulos, argumentos de grandes filósofos. E com alguns filósofos ele vai concordar, e de outros filósofos ele vai discordar, né? Então, isso se chama Upapati. A menos que se faça isso, o sentido verdadeiro do texto permanece evasivo. Aqueles que estudam o Sri Gita Shastra de forma pormenorizada, tendo em mente as 6 considerações supramencionadas, conseguem entender com facilidade que o significado maior e singular da Bhagavad Gita é Shuddha Bhakti. Hoje em dia, porém, as pessoas em geral não levam essas considerações muito a sério. Pelo contrário, com o intuito de satisfazer seus interesses egoístas, tiram conclusões segundo seus próprios caprichos. Eis porque não logram abraçar em seus corações a verdadeira intenção do autor.
No mundo contemporâneo, escritores e oradores tendem a fazer análise comparativa nos campos do conhecimento adquirido, Gyana, da aplicação desse conhecimento, Vigyana, da ciência, da política e assim por diante. No entanto, hesitam em usar a mesma abordagem comparativa em suas reflexões sobre a questão da religião ou Dharma. Segundo creem eles, semelhante estudo que aponta para a superioridade de uma denominação religiosa sobre outra aumentaria a tensão entre diferentes comunidades, coisa que obstruiria o desenvolvimento social e global. Logo, eles pretendem fomentar a fraternidade entre os diferentes grupos e acham que pode chegar a tanto, instituindo harmonia e igualdade, Samavaya, ao invés de gradações comparativas. No campo da religião, esse ponto de vista dá a entender que a única forma de gerar paz e amizade entre os credos é evitando apontar as diferenças, trabalhando em vez disso com base na harmonia e nas semelhanças. É verdade que, na arena política, percebem-se os riscos do julgamento de valores. A avaliação das políticas de cada um dos partidos cria divergências óbvias, e as desavenças delas resultantes podem trazer grandes danos à sociedade. Nosso comentário quanto a isso é o seguinte, que agora ele vai provar que é importante dizer o que é melhor e o que é pior, né, de fato. O que é Dharma de verdade e o que não é Dharma de verdade. Então, nesse parágrafo, se eu não me engano, ele vai falar aqui, ó. Assim como é necessário realizar um estudo comparativo de Jnana, conhecimento, e Dharma, religião, também o é um estudo de Samavaya, harmonia. Afinal, Samavaya é, por si só, uma questão relevante a se considerar. Qual é o significado de Samavaya? Suponhamos que em nossas tentativas de gerar harmonia, usamos a mesma escala para medir bem e mal, consciência e inércia, diamante e carvão, ladrão e santo, justiça e injustiça e assim por diante. Se então declaramos que tudo isso dá no mesmo ou é idêntico, onde está a prova de alguma deliberação séria? Não podemos, em absoluto, chamar isso de Samavaya. Isso é mera ignorância. Eu acho que eu vou interromper por aqui, porque eu estou precisando fazer um chá, colocar um limão dentro. Mas essa parte aqui, desse discurso, dessa análise que ele faz sobre Samavaya, é super importante, né? E ele vai continuar, a gente pode retomar. Então, vou marcar aqui, ó, na página 54, em Algarismo Romano. E está chovendo aqui agora. Mas está frio? Tava quentinho. Agora choveu, o que acontece amanhã de manhã? Adivinha? Não, mas esses 2 dias do fim de semana está previsto uma esfriada, assim, o tempo. Sim. Mas é assim, estamos no mundo do... Estamos no inverno. O inverno e o verão, né? O calor e o frio. Então, vou pedir licença para vocês, tá bom? Goran Hari, obrigado pela oportunidade. O Goran Hari é o nosso administrador do Zoom, né? Obrigado, Prabhu. Neri, Hare Krishna. Obrigado, Matashian. Mani Manjari Devi Ki Jai, Luísa Ki Jai, Aditi Devi Ki Jai. Até amanhã. Amanhã a gente tem... Amanhã cedo, 6h30, quem quiser. 6h30 da manhã. Temos Verdades Secretas do Srimad Bhagavatam, últimos capítulos.
6h30 da manhã, tá, gente? Apareçam. Apareçam. Até mais, até breve. Hare Radhe Radhe. Krishna. Hare Krishna.